E aí galera do Boteco Connection, beleza? Estamos aí mais uma vez, vamos gravar um vídeo hoje sobre um documentário muito interessante disponível no Netflix aí, O Invasor Americano, do Michael Moore, um documentarista que a gente gosta muito, tem uma produção aí potente, e vamos falar sobre esse documentário, sobre outras coisas que envolvem as discussões que ele traz. E Laerte Fernandes vai apresentar agora uma stout maravilhosa para vocês aí, ó. Bom, a cerveja de hoje chama Alferro Birrificio Nova Trento. É uma cervejaria lá de Nova Trento, Santa Catarina. Como está em Birrificio, né? Então deve ter uma pegada, homenagem italiana. Italiani. Os italianos também fazem boas cervejas, não são apenas os britânicos e os alemães. Essa é uma Oatmeal Stout. Então aqui está descrita como a Dark British Beer Oatmeal Stout. Que as stouts são originais ali do Reino Unido, né, da Inglaterra. A Oatmeal eles colocam aveia, centeio, nunca sei, para deixar ela mais cremosa e menos ácida, né, porque o torrado da Stout dá um pouquinho de acidez, né, que nem café forte, né? Sim. Tem aquela acidezinha. Colocando a Oatmeal dá essa quebrada. Deixa eu ver se tem notas de café, notas de toffee. Bom, vamos ver qual é que é. A stout mais famosa acho que é a Guinness, não é? Sim, aí é uma mais popular, né? mais popular, mais comum, que não é da Inglaterra, mas é da Irlanda, todo mundo do Reino Unido. E vamos experimentar essa cerveja. Eu particularmente adoro stouts, acho incríveis. E vamos aí falar de alguma coisinha relacionada ao Michael Moore. Ele tem uns outros documentários muito interessantes também que a gente recomenda. Não vamos falar sobre eles hoje, mas ele tem uns outros, uma produção bem poderosa. Tem o Tiros em Columbine, né, que é muito bom. O Tiros em Columbine é um dos meus preferidos. O Fahrenheit 9/11, que é sobre o 11 de setembro, né, e os desdobramentos do 11 de setembro, né. Esse é uma loucura, né. Esse é punk. Ele traz umas teorias que você fica de boca aberta. Assim, fica de boca aberta. É tão teoria da conspiração que é difícil de acreditar. E também nem tudo ali está provado de fato, né. São coisas que ele elabora a partir das pesquisas dele. Tem um outro que eu gosto muito também, que é o Cico SOS, que é sobre saúde. Esse ainda não vi. Esse documentário também é louco, a gente pode fazer um boteco só sobre ele. Vamos brindar. Vamos lá. Nossa, cara, que gostosa, hein? Maravilhosa. Muito boa cerveja. Galera, experimentem, hein? Vamos deixar na descrição do vídeo lá umas informações dessa cerveja pra vocês. Esse eu comprei, eu fui pro... eu comprei acho que no Oktoberfest essa. Lá dentro da Vila Germânica tem uma loja de cerveja, se não me engano eu comprei lá. Muito bom. E também não é tudo, não são todas as cervejarias que conseguem trazer até São Paulo, embora São Paulo tenha muita coisa também pra se comprar. Bacana, legal. Voltando aí, estava falando do Cico SOS, ele é um documentário que fala sobre saúde, também recomendamos. A gente pode fazer futuramente aí um vídeo só sobre ele, porque é muito legal que ele faz uma análise do sistema de saúde americano e compara com outros sistemas de saúde mais progressistos de outros países e tal. Mas hoje o tema é o invasor americano. Em inglês é Where to Invade Next. E ele começa o documentário com uma piadinha, né, com uma gracinha ali, falando que os chefes militares dos Estados Unidos chamaram ele como consultor para imaginar onde lutar uma nova guerra, né? Porque os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, não ganhou nenhuma guerra. Se envolveu em algumas e nenhuma ganhou. Sim. E aí ele faz essa piada falando que então ele virou o consultor das Forças Armadas para escolher um lugar para ser invadido. E aí na verdade a proposta dele é visitar alguns países que tenham soluções inteligentes, interessantes e muito boas, reconhecidamente muito boas no mundo todo, em várias questões, educação, saúde, segurança, trabalho, para ter essa ideia de roubar essas ideias e levar de volta para os Estados Unidos, né? Para ele ajudar esses líderes a construir um país melhor, né? Exatamente.
Na questão do trabalho, é interessante que ele vai na Itália e ele conversa com o pessoal da Ducati, o CEO da Ducati, ele conversa com alguns trabalhadores, né? Conversa com o CEO de uma fábrica de roupas. Presta serviço para marcas super famosas, como não lembro mais famosas. Eu também não lembro, mas... Não vou entrar a falar. Mas assim, o que é interessante é que ele conversa com as pessoas porque ele quer entender por que os italianos são felizes no trabalho. É porque pra ele, né, todo italiano tá sempre com cara de que acabou de fazer sexo. Ele fala isso no documentário, é bem interessante. E ele fala que os italianos são bronzeados, né? E aí ele vai perguntar isso para essas pessoas. E eles falam, bom, nós temos 30 dias de férias por ano. Mas como assim? Vocês têm 30 dias de férias? Isso, 30 dias de férias e remuneradas. E aí para ele isso é inconcebível, porque nos Estados Unidos é muito difícil você ter um trabalhador assalariado lá, um proletário que tem 30 dias de férias. Normalmente nos Estados Unidos você negocia, né? Quando você vai fazer o seu contrato com o seu empregador, você negocia as condições. Então as férias é uma coisa que também é a ser negociada. Então, e aí ele fala, né, no documentário, os trabalhadores ligados aos sindicatos mais fortes nos Estados Unidos, eles têm cerca de 2 semanas de férias por ano, geralmente. E ele não deixa claro se são pagas ou não. Mas a ideia é que não é comum ter férias pagas nos Estados Unidos. Não é comum, e não é comum também ter 30 dias. 30 dias para ele é um absurdo. Para ele é um absurdo ter 30 dias de descanso remunerado na Itália. Sim. Mal sabe ele que aqui no Brasil também é assim. Inclusive agora a gente pode dividir em 3 vezes essas férias. Mas assim, é muito interessante porque todo mundo coloca os Estados Unidos como um modelo de sociedade. De país avançado, de país evoluído e tudo mais. E quando você assiste esse documentário, você vê, assim como o próprio Michael Moore viu, e é isso, essa visão que ele teve, que ele quer passar no documentário, que existem outros países, muitas vezes inferiores aos Estados Unidos, como a Tunísia, por exemplo, que tem situações muito mais avançadas em determinados pontos da sociedade. Porque é aquele negócio, os Estados Unidos ele realmente tem muitas qualidades. Sim. É um país que a remuneração das pessoas é boa, tem diversas qualidades, mas eles não são perfeitos em tudo. Sim. Então existem determinados pontos em que outros lugares do mundo é melhor. Sim, e é básico, assim, isso. E o que eu acho nessa questão do trabalhador, que ele vai entrevistar na Itália, é o ponto que o empregador italiano, tanto o CEO da Ducati quanto os irmãos lá que dirigem a fábrica de roupas, eles acreditam no welfare, eles acreditam no estado de bem-estar social, eles acreditam que você precisa ter um mínimo de dignidade para as pessoas que trabalham para eles. Eles falam, eu acho muito impressionante a hora que o Michael Moore fala para um dos irmãos da fábrica de roupa, mas você poderia estar lucrando mais. Sim. Ela vira para ele, mas para que lucrar mais? Mas para que lucrar mais? Eu já tenho meu lucro, já sou rica, tenho uma vida ótima, e eu prefiro não lucrar mais e ter empregados mais felizes, satisfeitos, que gostam de trabalhar aqui. E todos os empregadores que ele pergunta, eles batem nesse mesmo ponto. Quanto mais satisfeito é o trabalhador, melhor é o serviço que ele presta. Menos tempos ele fica afastado por doença, mais cedo ele chega no horário, ele trabalha com vontade. As férias de 30 dias remunerada ajudam a pessoa a fazer uma viagem para descansar, para voltar renovada para o trabalho no próximo ano, né? Não só as férias, como o 13º, né? 13º salário. O fica abismado. Ele fala, como assim? A sua empresa te dá dinheiro para você, te dá um outro salário sem você trabalhar? Como assim? Isso é ridículo. Em dezembro você recebe 2 vezes? E aí a moça da Itália, a trabalhadora, ela fala... Sim, eu preciso viajar. Porque o que ele fala o salário do mês é para pagar as contas do mês. Quando você dá 30 dias de férias para o funcionário, ele tem que pagar as contas dele do mês. Ele vai fazer o quê? Ficar 30 dias em casa? Não tem sentido. Então você dá o 13º para que ele possa fazer algo a mais, que é o divertimento, que é uma viagem e tudo mais. E aí mostra lá o casal italiano lá, a quantidade de viagens que eles fazem 2, 3 viagens por ano. Tem
A questão da Europa ser pequena, então é fácil de você viajar. Do euro ser uma moeda forte, mas ainda assim é impressionante, assim, porque o dólar também é uma moeda forte e você não vê o americano médio viajando com tanta frequência. E nem o brasileiro. Porque o brasileiro, o 13º é para pagar IPVA e comprar alguns presentinhos de Natal. Sim. É isso, a vida do brasileiro é essa: pagar o IPVA, DPVAT, pagar dívida, pagar as dívidas que se acumularam durante o ano e consumir um pouquinho. Porque a nossa remuneração no Brasil é ridiculamente incomparável com as remunerações nos países mais avançados, né? A gente ganha muito pouco em detrimento a esses outros países. E eu acho que uma coisa também muito interessante de falar nesse documentário, que é a questão da legalização das drogas, que Portugal fez, né? E aí o índice de criminalidade desceu lá embaixo. Sim. E aí é legal que ele conversa com policiais, né? E os policiais falam, você tá eliminando da sociedade um problema que é muito maior do que a própria droga, que é o tráfico de drogas, que é a violência que decorre desse tráfico de drogas, né? E dos recursos que o Estado tem que utilizar para combater esse problema, né? O Portugal até cerca de 15 anos atrás, 15 ou 20 anos atrás, estava passando por um problema de drogas assim, absurdo. Pesado. E eles estavam levando esse formato de combate às drogas que é aplicado aqui no Brasil, cara, nos Estados Unidos, que é da guerra às drogas, o punitivismo. E eles viram que não estava dando certo, eles não conseguiam melhorar. Então eles resolveram virar pro outro lado. Sim, resolveram seguir por uma linha, eu diria, mais progressista do entendimento da coisa. Então, em Portugal, você não é punido por ser consumidor. Qualquer droga que você estiver portando para consumo... Você não vai preso. Você não vai preso. A polícia não vai te parar, ela não vai te interrogar, não vai te questionar em nada. E é legal porque depois o Michael Moore questiona um outro cara lá que trabalha também com essa questão. E fala, não, mas então se eu chegar nos Estados Unidos e liberar tudo, vai estar resolvido? Aí o cara fala, não é só claro isso. Claro que não. Você precisa ter um sistema de apoio aos usuários, você precisa ter um sistema de saúde, sistema de educação, porque você liberar, você vai inibir o tráfico e diminuir a violência. Mas você ainda precisa ajudar pessoas que inadvertidamente não querem, se envolveram com drogas e não querem mais, ou que perderam o controle, porque também acontece. Basicamente a descriminalização das drogas, acho que esse é o termo correto, né? Não é você incentivar que a pessoa use cocaína, heroína, maconha, não é nada disso. É você tirar da pessoa o peso dela ser criminosa por estar consumindo uma droga. Sim. E aí o que acontece? Quando você descriminaliza, você já dá um passo para combater a violência. Porque daí a violência policial já vai ser menor contra o usuário. Sim. E tem a questão também da legalização, ou seja, da pessoa comprar droga em locais controlados, ter quantidades para consumir, como acontece na Holanda, por exemplo. Né? E eu acho que o documentário levanta esse debate e traz contribuições interessantes para o entendimento dessa questão, baseado na experiência portuguesa. Porque aí na fala das pessoas lá, você vê que é uma questão muito mais ampla, né? Porque quando ele pergunta para uma das pessoas, mas você consome drogas, você é um usuário? Aí o cara fala, sou, eu bebo, eu uso internet, eu faço sexo ocasionalmente, sou viciado em videogame. Que é essa ampliação do conceito de drogas, né? Tudo que vicia é droga, tudo que pode causar dependência é uma droga. Seja ela lícita ou ilícita, seja ela algo que não é injetável ou que seja introduzida no seu organismo, tudo pode ser uma droga. Quando você amplia e quando você começa a tratar tudo, e aí tratar as pessoas da forma correta, como dependentes, como como doença, né? Você é outra coisa, E uma outra coisa também que eu acho muito importante tocar é a forma como os policiais portugueses são formados, a formação deles. Uma formação bem humanística, né? E eles falam, a gente tem uma formação humanística, a nossa principal preocupação é a dignidade das pessoas. Sim. Essa é a primeira preocupação do policial português, a dignidade das pessoas. Bem diferente do policial aqui no Brasil, que infelizmente, ou mesmo, dependendo do estado, nos Estados Unidos, tem uns estados bem mais violentos, né? Mas aqui no Brasil a formação do policial ela é uma formação
violenta, né? Militar, né? Uma formação que não prioriza essa questão do trato humano. A não ser que você esteja numa manifestação de camiseta verde e amarela, aí você é bem tratado. Quando você estiver numa manifestação com uma camiseta vermelha, aí o bicho vai pegar pra você. Porque os humanos aqui não são tratados da mesma maneira, né? E os negros pobres sabem na periferia como que a polícia brasileira funciona, né? Não é nada humana. Sobre essa questão mais centralizada no enclausuramento, principalmente pessoas de homens negros pobres, a gente vai fazer depois um outro vídeo para também falar sobre um documentário que é o 13ª Emenda. Já vão assistindo aí, porque vai ter vídeo mais pra frente sobre ele, também é muito bom, que vai falar sobre essa questão lá nos Estados Unidos. Sensacional, tem no Netflix também. E aí, voltando pro nosso último tema de hoje, que é a educação. Quando se fala de educação na Europa, e aí ele visita as escolas francesas, finlandesas, norueguesas. Não, Noruega ele vai no presídio. Ele vai na Eslovênia. Na Eslovênia. Isso. Então, na França, o Marco Mulho ele começa falando sobre a culinária francesa e tal, né? E aí fala num cardápio sensacional que ele foi apresentado numa escola infantil. E aí ele vai falar sobre como os franceses acreditam que o impacto da boa alimentação causa na educação e na vida futura das crianças. Então, você tem um chefe de cozinha dentro da escola, eles têm auxiliares, todas as crianças são servidas na mesa e elas chega a comida na mesa, né? E elas pegam do pote, cada dia uma serve os amigos. Sim. Então você cria toda uma relação de cumplicidade, de relacionamento e tudo mais. Inclusive na França, é um dos países em que mais tempo as pessoas gastam em refeições e praticamente mais de 90% delas fazem refeições em conjunto com outras pessoas. Sim. Ou com família, ou com amigos. Então, cria-se um hábito ali na infância que eles levam para a vida toda. Eles vão comer bem, eles vão ter bons relacionamentos por causa de uma coisa simples, que é você alimentar bem uma criança. E ele estava numa escola pública que não era nem de centro, era uma escola pública de bairro mais afastado do centro. De uma cidade bem afastada de Paris. Então ele fala, todas as escolas na França atuam dessa forma, tanto a escola central como a escola de periferia, por exemplo. E é incrível, as crianças lá comendo carré de cordeiro. Tipo, espetinho de carne, sortido. Diversas verduras, queijos, pastas, tudo. Tudo, assim, incrível. Você olha, é restaurante 5 estrelas aqui no Brasil. E aí é engraçado que ele fala, né, que a filha de um dos membros da equipe dele de filmagens ficou sabendo que eles iam falar sobre isso e decidiu tirar foto da merenda que ela come todos os dias. E aí quando ele mostra essas fotos para as crianças e para o chefe de cozinha, eles ficam abismados. Eles ficam horrorizados, porque a menininha ia comer tipo uma pasta de amendoim lá jogada assim no prato e um pedaço de pizza, né? É bizarro. E aí eles olham e falam assim, não acredito que lá nos Estados Unidos eles estão comendo isso? O chefe de cozinha francês fala, da escola. Ele fala assim, é isso que as nossas crianças estão comendo agora nos Estados Unidos. Ele fala assim, que pena dessas crianças. O chefe de cozinha francês fala. Então, e o mais absurdo, né? A refeição por criança na França é mais barato que nos Estados Unidos. Mais barato. Eles comem melhor e mais barato. E ele faz até um comparativo dos impostos, né? Depois aí quando ele vai falar mais da França, ele vai fazer um comparativo de impostos também, que é impressionante. Que é impressionante, assim, tipo, os Estados Unidos pagam menos impostos do que os franceses, mas... Não, eles pagam praticamente igual. Tipo, o francês paga um pouquinho mais, né? Só que a quantidade de serviços que os franceses têm é muito maior. E muito melhores. E aí quando você pega esses serviços que os franceses têm gratuitos, que os americanos pagam... por fora. E soma no imposto dos americanos, aí vira um valor estratosférico. Tipo, os americanos eles pagam muito mais para ter as mesmas coisas que os franceses têm. Então, tipo assim, os franceses não acham que é ruim pagar impostos. Desde que o retorno sobre os impostos sejam bons, né? Desde que o retorno seja italiano positivo. lá, o CEO da Ducati fala, né? Eu não me incomodo de pagar muito imposto, contanto que ele volte. Sim. Contanto que eu tenha retorno. Que é um problema que a gente vive no Brasil. O retorno no Brasil é ruim. Exatamente. A gente paga uma carga tributária alta e o retorno é ruim. Porque não é a mais alta do mundo. É uma das. Uma das. Os outros países que têm carga tributária alta, em geral, têm bom retorno. Tem bom retorno. E não é o caso do Brasil. Bom, depois ele vai pra Finlândia. E aí na Finlândia é o país
que tem a melhor educação do mundo, com a menor quantidade de hora-aula para as crianças do mundo. As crianças estudam 20 horas semanais. E elas são as melhores estudantes, as melhores alunos do mundo. E aí ele vai conversando e tudo mais, e é impressionante porque os professores eles têm a consciência que eles estão ali, e não só os professores, como todo o Estado, toda a estrutura, de que eles estão ali para fazer as crianças felizes, não para ensinar algo para elas. Estão falando para elas serem felizes porque logo elas vão deixar de ser crianças e vão deixar de brincar, vão perder essa oportunidade. Então a escola não é para você ficar enfiando conteúdo, é para você criar para a vida de fato. Então as aulas que eles têm na Finlândia, os caras vão de marcenaria a canto. E é incrível. É incrível porque os professores eles têm eles dizem que a primeira coisa que a criança tem que fazer é brincar. A criança ela tem que brincar mais, ela tem que se divertir mais, ela tem que chegar feliz na escola para depois poder absorver o conteúdo. E segundo os estudos deles, eles dizem que 6 horas é o máximo que a criança deve ficar na escola, porque depois ela já não absorve mais o conteúdo, né? E o conteúdo deles é muito variado, não é só matemática, não é só exatas. Tem eles têm uma gama de ensinamentos que variam da humanas às ciências às exatas. Então, quando o Michael Moore fala que nos Estados Unidos, por determinadas matérias não entrarem no sistema de avaliação de qualidade das escolas, elas foram abolidas do ensino, como artes, música, educação física, os professores finalmente ficam abismados. E aí eles falam, o principal problema nos Estados Unidos é criar uma métrica para a avaliação das escolas. Isso é totalmente desnecessário. E como que quando você faz isso, você enfia uma ideia de meritocracia dentro da escola que ela vai ter que buscar ser a melhor, e não ser a melhor para o aluno. Ou eles não têm um sistema de saúde bom, de educação bom. Eles têm escolas boas e escolas ruins. Né? E é disparidade muito grande entre as escolas privadas e as escolas públicas nos Estados Unidos, né? Que até o documentário do Chomsky, que a gente já falou sobre isso aqui no Boteco, que é o Hacking for the American Dream, toca um pouco nesse assunto, que é a baixa qualidade do ensino, né? Sim. E aí, por fim, ele vai para a Eslovênia para falar do ensino superior e da total gratuidade de ensino superior na Eslovênia. Até para estrangeiros. Que vão estudar lá. Eles convidam estrangeiros para estudar na Eslovênia. E é impressionante. E assim, é muito legal porque ele consegue, inclusive, encontrar alguns americanos que saíram dos Estados Unidos por causa do débito que eles têm lá com o estudo superior, eles conseguem pagar as escolas, né? Que não são escolas de primeira qualidade, são escolas comuns. Até as comunitárias lá são caras. E eles foram para a Eslovênia, e aí ele pergunta, mas aqui o ensino, a menina fala, meu, o ensino aqui é muito melhor. E eu não pago incrível. Nada. Eu não pago nada. E a Eslovênia oferece os cursos de graduação em inglês. Você não precisa aprender o esloveno para estudar lá. Eles oferecem vários cursos em inglês. Então qualquer um que fala inglês, claro, para os americanos é muito mais fácil, mas para qualquer um que tem esse conhecimento, é só ir para lá e fazer um curso superior. E aí ele também questiona, né? Mas e a questão de ser pago pelo menos para estrangeiros e tal? E aí uma das meninas fala que a partir do momento que você cria a possibilidade de alguém pagar, se abre a portas para que todos possam pagar. E aí o ensino vai virar mercadoria ao invés de virar um bem social, né? Porque eles acreditam que a sociedade educada, a sociedade que tem acesso à educação, é o mínimo, é o básico que o Estado tem que fornecer para as pessoas. Porque o Estado depende de pessoas qualificadas para se expandir, para melhorar suas ações sociais. Para que o país se desenvolva. E não sei se foi na Finlândia ou na Eslovênia que tem uma professora que fala que jamais moraria nos Estados Unidos, né? Não, na verdade, isso aí é mais pro final, quando ele vai entrevistar as CEOs da Islândia. E aí, uma das últimas cenas, ele pergunta para uma das CEOs, né? Porque a Islândia é o país onde as mulheres têm a melhor equidade junto aos homens, né? Em relação aos homens no mundo. E ele vai explicar tudo isso, que tem uma questão política, anterior e tudo mais, que é muito interessante, então vale a pena também assistir o documentário por causa disso. E aí no final, uma das últimas coisas, ele pergunta pra CEO, né? Se você tivesse 2 minutos para falar algo pros americanos, o que você falaria?
E aí ela fala que ela nunca moraria nos Estados Unidos porque ela acha inconcebível um país em que você não se preocupe com o seu próximo, com o seu vizinho, com o seu semelhante. Um Estado que não se preocupa com o seu povo, Exatamente. né? Ou seja, que deixa o seu povo à mercê aí de qualquer coisa, sem educação de qualidade, sem serviço público de saúde, né? Enfim, o documentário ele é muito bom. Eu sei que aqui no Brasil tem muitos críticos do Michael Moore, né? Que chamam ele de esquerdopata e tal. Mas você pode ter certeza que o Michael Moore não tem nada de comunista. Sim. Ele é simplesmente um liberal que está ali tentando colaborar com os Estados Unidos melhor. Exatamente. É. E o documentário é muito bom, mas tem também suas falhas, tem suas coisas a serem questionadas. Os países Sim. que ele apresenta têm seus problemas. Tem seus problemas. Não é, tipo, nenhum país é perfeito. Sim. Ele tem qualidades e defeitos. Ele apresenta as coisas boas que os países conseguiram fazer. Exatamente. Os Estados Unidos também tem coisas boas, né? Só que o documentário não foca nas coisas boas dos Estados Unidos, foca nos problemas. Exatamente. Bom, gente, é Eu isso acho que aí. é isso. Assistam o documentário, comentem lá no vídeo, falem quais são as suas impressões, o que vocês acharam que a gente falou, e bebam cerveja de qualidade. Com certeza. Dá um like lá e segue a gente aí no YouTube. Valeu? Falou! Tamo junto, galera. Set up like a deck of cards. They're sending us to early grades for all the diamonds. They'll use a pair of clubs to beat the spades. With poetry, I paint the pictures that hit more like the